Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 24, terça-feira, a nossa reflexão está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. É bem conhecido, né, esse versículo. E ele diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Bom, meus queridos, né, começando, hoje eu estou aqui com a minha Bíblia convencional. Como eu disse, esse é um versículo, né, bem conhecido, é Jesus, né, aqui dizendo, e a gente parar para pensar um pouquinho, eu já tinha lido esse versículo uma vez aqui, tenho certeza que foi uma vez só, hoje é a segunda, nesses 3 anos, praticamente 3 anos e meio, é a segunda vez que eu estou lendo, né, e sempre que acontece isso, de eu repetir, né, tem alguns versículos que eu já repeti mais de 2 vezes. Sempre que acontece isso, né, para o meu entendimento, é porque, de alguma forma, né, tive, né, outro entendimento e, consequentemente, outra explicação, né? Então, quer dizer, vai cada vez se aprofundando mais o nosso entendimento, né, quando aparece assim para a gente ler de novo, né? E hoje, né, o que eu aprendo aqui, eu estava outro dia lendo, né, e daí li alguma coisa também se não me engano foi no Instagram, falando sobre esse versículo, e daí eu cheguei numa conclusão muito bacana, não sei se vocês vão concordar, mas assim, né, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então a gente vai conhecer a verdade. E quem é a verdade, né? Jesus disse que ele era o caminho, que ele é, né, o caminho, a verdade e a vida. Então aqui a gente pode entender, né? E conhecereis a Jesus, né? E Jesus os libertará, né? Então a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Então, se a gente analisar dessa maneira, a gente começa a ter um outro entendimento e aprofundar, né, mais ainda o conhecimento em Jesus, né? Que a gente aprofunde mais ainda em todos os ensinamentos de Jesus. Então, que a gente leia, né, mais, a gente já leu 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes que seja, né, os evangelhos, né, principalmente o de João, não que o de João seja melhor que os outros, né, mas a linguagem, né, daqui do livro de João, para mim, eu me identifico mais, né, e eu lembro também quando eu me converti, né, em novembro, né, eu achava que era agosto, mas não, eu fiz confusão, em novembro de 2013, vai fazer, né, 10 anos no mês que vem. Eu lembro que daí um pessoal da igreja lá, onde eu fui convertido, lá em Santos, lá na Cristo é a Resposta, e daí eles falaram isso, né, para eu ler, né, primeiramente o Evangelho de João, né, que era o mais fácil a leitura, mais compreensão, mais detalhista também, mais detalhado, né, melhor dizendo. Então eu tenho, né, desde então eu tenho assim me apeguei mais, né, uma predileção, né, pelo o Evangelho de João. Mas, né, não desfazendo os outros, nada disso, né? Todos são importantes, todos agregam muito, todos têm grandes ensinamentos, aliás, a Bíblia toda, né? Então, queridos, né, hoje, né, nessa terça-feira, que a gente se atente a isso, né? Conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a Jesus, e a verdade vos libertará, e Jesus vos libertará. Então, que a gente consiga, né, cada vez mais seguir os ensinamentos de Jesus, que a gente consiga cada vez mais parar, né, eu disse, já
digo isso aqui várias vezes, né, que se a gente conseguir parar, né, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, tomar uma decisão, que a gente for falar alguma coisa, qualquer coisa que a gente vai fazer, né, uma conversa, se a gente parar para pensar, né, um pouquinho, né, que sejam uns segundos, e pensar, né, Jesus falaria isso, né, Jesus agiria dessa maneira, daí nossa vida, querido, seria muito diferente, né, ou será muito diferente quando a gente conseguir fazer isso sempre, né. Eu, claro, tenho certeza que você também, muitas vezes a gente tenta e a gente consegue, né, mas há certas horas, né, que a gente está mais exaltado, né, a gente está às vezes com um nervo à flor da pele, né, às vezes a gente está no trânsito, por exemplo, que a gente fica mais assim nervoso, fica mais atento para as coisas e às vezes a gente acaba fazendo ou falando, né, ou pensando, né, coisas que a gente não deveria falar, não deveria pensar, não deveria fazer, né? Por quê? Porque a gente não deu essa paradinha, né? E pensou, né? Jesus falaria assim, Jesus agiria dessa maneira. Por quê? Porque Ele é a verdade e Ele vai nos libertar, né? A gente só vai ser liberto quando a gente entender que Jesus é a nossa salvação, né? Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é o nosso advogado e Jesus, ele aliás, é o grande mestre, né? Ele esteve aqui entre nós, nos ensinou, mostrou que na prática como devemos agir, como devemos viver, né, para agradar ao nosso Pai e, consequentemente, alcançarmos as recompensas, alcançarmos as promessas e alcançarmos a salvação. Então, não há outro caminho que não seja Jesus, né? Só Jesus é a verdade, só Ele é o caminho, só Ele é a vida e só através dele chegaremos ao nosso Pai. Então, que a gente hoje reflita sobre isso, né? E que a gente afirme, né, para nós mesmos, que a gente creia, né, piamente que Jesus esteve aqui entre nós, de carne e osso, passou por tudo que passou para nos ensinar, para nos salvar na cruz do Calvário, né? Ele nos salvou, né? Tirou os nossos pecados, tirou o pecado do mundo e nos deixou cientes, né, que somos, né, novas criaturas, que da mesma maneira que Ele ressuscitou, né, nós também, né, seremos ressuscitados, né, quando Ele, né, próprio Jesus voltar para resgatar a sua igreja, para nos buscar. Então seremos acordados, né, e seremos levados junto com Ele lá para os céus, ao encontro do nosso Pai Celestial. Então, a pergunta, né, ou a reflexão que eu deixo é essa, né? A verdade liberta, Jesus liberta. Você crê nisso? Você vive isso? Você aplica isso no seu dia a dia? Então pense bem, né, se você está agindo dessa maneira, se você está vivendo, né, com essa convicção que só Jesus pode nos libertar, que só Jesus é a verdade, não há outra pessoa, não há outro caminho, não há outra vida, né, que agrade a Deus, que não seja a vida que Jesus nos ensinou, que não seja a vida que Ele, né, viveu aqui no meio de nós. Não há outra maneira. Então você pensa nisso, você crê nisso, você vive isso, você dá esse tempinho que eu falei, né, de segundos de pensar, peraí, antes de eu fazer isso, Jesus faria isso? Jesus agiria dessa maneira? Jesus falaria isso? Falaria nesse tom? Ele, né? Como que ele agiria, né? Você faz isso, você costuma fazer isso, você tem essa rotina na sua vida, você tem essa, não vou dizer mania, né? Mas você tem essa experiência, já teve essa experiência de fazer isso. Eu já fiz, já tive várias vezes, graças a Deus, consegui pensar isso e, né, confesso a vocês que daí tomo realmente atitudes que eu não me arrependo, faço, né, coisas que vão agregar mais para o meu conhecimento, para a minha espiritualidade, para o meu crescimento espiritual e com certeza são decisões
que eu tomo baseado nisso, né, que Jesus faria isso, que Jesus não faria aquilo, e são decisões que me levam e me aprofundam cada vez mais nesse relacionamento nosso com Deus. E eu sinto, né, claro, sinto que a presença daí do Espírito Santo está cada vez mais forte, que a presença do Espírito Santo está cada vez mais presente na minha vida. Então, né, que você, né, também pense nisso, também viva isso. Não estou dizendo que eu sou melhor que você, nada disso, né? Só estou dizendo que eu, algumas vezes, consigo fazer isso. E se eu consigo, você também consegue, meu querido e minha querida, com certeza. Então, que a gente pratique isso e que a gente medite, que a gente reflita sobre isso, que só Jesus é o caminho, só Ele pode nos libertar, só Ele é a verdade, e quanto mais a gente conhecer a verdade, mais nós seremos libertos. Libertos do quê? Libertos do pecado, libertos da aflição, libertos do medo, libertos da angústia, libertos da impureza, libertos de tudo que não provém de Deus, né? Libertos do mundo e cada vez mais perto, próximos, apegados ao nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então pense nisso, tá bom? Só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus os abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, decisões e escolhas essas que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura. Se você quiser que eu leia algum versículo da Bíblia, deixe aqui nos comentários, farei isso com o maior prazer, tá bom, queridos? E você que está chegando hoje tem mais um seguidor, eu sempre digo isso aqui, que eu não falo o nome dos novos seguidores, porque eu não tenho acesso a todos os nomes, eu não tenho computador, eu só tenho celular, e no celular, para mim, só aparece o nome se a pessoa também tem um canal no YouTube. Se a pessoa não tem, só aparece para mim, novo inscrito, só, eu não sei quem é. Então, eu acho injusto eu falar o nome só das pessoas que começam a me seguir, que aparecem para mim, e não falar dos outros, tá bom? Então, eu prefiro não falar de ninguém. Eu espero que vocês me entendam, tá bom? E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui, propagando a palavra, compartilhando a palavra, semeando a palavra e principalmente aprendendo a palavra junto com vocês, tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, não esqueçam que o que importa é a gente levar uma vida que agrade a Deus e que Deus está no controle, sempre. Ele esteve, Ele está e Ele estará sempre. E me desculpe, hoje passei, vai dar 14 minutos já, me perdoem. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.